Boa tarde a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Boa tarde a todo mundo que está em casa, assistindo o culto pela internet também. Hoje nós estamos transmitindo o primeiro culto, né? A gente geralmente transmite o segundo, mas o Josué tem compromisso, estamos transmitindo o primeiro culto aí, né? Amém? Quer que comece de novo? Não precisava nem falar, né? Que eu já falei aqui, o pessoal vai achar que está assistindo o primeiro, está no segundo, vai fazer uma confusão na mente. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos buscar a Deus. Já tivemos um culto de manhã, foi uma bênção, maravilhoso. Então vamos estar orando, buscando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa tarde que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui. Nós estamos aqui para prestar o culto ao Senhor, ó Pai, e nós te agradecemos, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nós estamos aqui, é pela Tua graça, pelo Teu amor que nós somos alcançados, e nós queremos Te louvar cantando dessa Tua maravilhosa graça, Deus, que nos alcançou, ó Pai, que nos resgatou, ó Deus. Pai, receba todo o nosso louvor, ó Pai, fala aos nossos corações por meio da mensagem, de tudo que for acontecer aqui, seja para a honra e para a glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar a Deus? Quem te botou
Amém. Por essa maravilhosa graça que nós estamos aqui, que nós somos salvos. Amém. E falando em graça, domingo que vem nós vamos ter aqui a ceia do Senhor nos 3 cultos, cultos das 9 da manhã, e nos outros cultos também nós vamos ter a ceia do Senhor, então se prepare aí, né? Todo mês a gente tem um momento de ceia. Vai ser no domingo, próximo domingo. Na segunda-feira agora começa a semana de oração. Então é a semana de oração. Nós temos 2 semanas de oração, né? Essa semana de oração da manhã, tá? 6 horas da manhã. No mês passado foi uma benção, a gente teve cerca de 70 pessoas aqui. É 6 horas da manhã, vai das 6 às 6h45. Aí tem um café da manhã ali, você já pode comer café da manhã caprichado, né? Vem ovo, vem café, vem um monte de coisa. Tem coisa aí que eu nunca vi, aparece. Até carreteiro às vezes aparece ali, carreteirinho. É verdade. Então você já vem, você ora, que é uma benção a oração, divide momento de mulheres, de homens, depois o pedido, oração por todos. Café da manhã, né? A gente sempre fala, quem puder trazer alguma coisa para agregar no café da manhã ali, para ficar uma benção. Então, semana de oração começa amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã. No sábado tem o GOF, Grupo de Oração Familiar. Então, você que nos visita, você que quer fazer parte de um culto no lar aí, vai ter o GOF, vai sair daqui da igreja 7h15, vai ser lá na casa do irmão Anderson, e é um momento para as famílias, né? É um momento que você pode ir com sua esposa, quem não tem esposa pode ir também, é um grupo familiar, é aberto, né? Levar os filhos, e vai ser lá na casa do irmão Anderson. Vai sair daqui da igreja 7h15, pastor Luiz está ali na portaria, ele está ali no hall. Maiores informações com ele vai sair daqui com o pessoal, guiando o pessoal até a casa do Anderson. Temos o bazar missionário, irmã Solange, levanta a mão aí, né? Vai separando roupas para a gente poder vender nesse bazar missionário, e aí arrecadar esse dinheiro vai ser revertido para missões, para os missionários que estão no campo. A gente tem ouvido vários missionários falando aqui no sábado, no domingo, dando testemunho do que eles têm feito no campo e da dificuldade. E isso aqui é mais uma maneira que a gente tem de arrecadar recursos, né? As roupas também são joias, você pode vir adquirir roupas para você usar também, né? Às vezes a gente tem roupa que a gente ganha, a gente não usa, ou não é do nosso tamanho, a gente doa ali para o bazar, e pessoas, você pode vir, pessoal da igreja mesmo, comprar, que é uma bênção também, o nosso bazar missionário. O último aviso que você tinha falado? O retiro das mulheres, né? Foi aqui o retiro da MCM, dia 6 de novembro, tá? Lá na Chácara Zanin. Essa chácara, assim, irmãos, é um lugar maravilhoso, né? Tem um lago lá, assim, você tem uma vista para o lago, tem uma piscina maravilhosa, tem uma área coberta lá, fantástica, né? Vai ter palavra, vai ter comunhão, as irmãs vão ficar o dia inteiro lá. É um momento seu, meu irmão, né? As irmãs, às vezes, não têm esse costume, as mulheres, por causa um pouco da nossa estrutura assim, de sociedade, é difícil a mulher, às vezes, separar um tempo para ela, né? Ela cuida da casa, às vezes, cuida do filho, né? Trabalha, faz tantas coisas, e a gente, às vezes a mulher não separa, não tem meu filho, com quem eu vou deixar meu filho? Deixa com o marido lá um pouco, né? Deixa ele se virar um pouco, tá? E vai lá tirar um tempo para você estar com suas irmãs, com suas amigas, em comunhão. Então procure a Lília, está a Lília lá no fundo, né? Procure a Lília, faça a sua inscrição para ir à MCM. Irmãos, nós vamos cantar um hino aqui também que fala do amor de Deus também, e recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você pode trazer o seu dízimo, sua oferta para missões ali. E a gente está aí na construção. Os irmãos viram que deram uma parada, a gente avançou bem e deu uma parada, porque realmente assim, o recurso, vamos dizer, diminuiu, né? E a igreja sempre honrou com seus compromissos, a gente não faz loucura, a gente faz os compromissos certinhos, mas é necessário que a gente mantenha a nossa fidelidade, nosso compromisso, nossa generosidade. A gente não faz aqui, não fica falando muito de dinheiro, a gente sabe que é um privilégio poder contribuir com a obra do Senhor. Então você, com alegria, se você quiser contribuir, vem aqui à frente com alegria e dizime e oferte ao Senhor. Esperança
adorando o nome do Senhor. De manhã eu fiz a mesma pergunta. Quem aqui é grato a Deus por alguma coisa? Acho que todos nós, né? Eu relembrei hoje pelo culto da manhã, no momento que todos nós passamos, essa pandemia que veio, e graças a Deus o pastor Alessandro sempre sendo muito usado por Deus para nos manter firmes. Então nós temos muito a agradecer. Continua assim, perdemos pessoas que amávamos, perdemos pessoas queridas, mas nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos porque nós estamos aqui, e temos que ser gratos porque devemos saber, e muitas vezes que a gente não entenda, mas nós devemos crer que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor, mesmo que a gente não entenda, tudo está nas mãos dele. Amém?
receber e armazenar no nosso coração aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós nessa tarde. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Boa tarde a todos, paz de Cristo. Amém. As crianças podem sair, o pessoal de casa também que está recebendo o culto através do canal da igreja, que Deus possa abençoar. Nós estamos gravando o culto das 5 hoje para transmitir às 7, por isso eu dei boa tarde, mas para quem vai assistir pelo canal é boa noite, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. E quando você sair aqui, quando a gente encerrar o culto, quem puder passar ali, adquirir um pãozinho, né? O pessoal da nossa clínica de recuperação trouxeram os pães, tem bastante vários pães ali. Então, o objetivo da venda dos pães é o sustento da nossa clínica de recuperação, né? A maioria dos internos lá estão lá inteiramente de graça, as famílias não podem pagar. Então, são mecanismos que a gente usa para a gente poder sustentar ali. A chácara é alugada. Então, tudo isso é para manutenção do nosso centro de recuperação. Hoje pela manhã eles estavam todos aqui, um deu a abertura do culto até, e tem sido um trabalho maravilhoso. O dia que você quiser ir lá conhecer, eu tenho certeza que você vai sair de lá maravilhado e conhecendo ali o lugar onde Deus tem nos usado, tem usado o pessoal que está ali trabalhando diariamente na libertação de jovens, a grande maioria é jovens, né? É uma tristeza, a gente vê de manhã aqui a grande maioria jovens, viciados em droga, em bebida, que a família não quer mais e que já perderam a esperança. Então, tem sido um trabalho maravilhoso, um trabalho missionário. Agradeço muito quem tem nos ajudado financeiramente, comprando os pãezinhos ali também, para a gente poder manter ali a nossa clínica. Amém? Pode colocar aí o tema. Deixa eu fazer uma observação só. Quando eu escolho um tema de uma mensagem, a gente escolhe um tema assim que ajude a pessoa a lembrar da mensagem. Algo para poder marcar, para poder fazer uma referência fácil na sua cabeça, para você também poder depois localizar com facilidade, lembrando do tema da mensagem, localizar no canal da igreja para, se quiser ouvir novamente ou enviar para alguém. Então, o objetivo é esse. E eu escolhi esse título, é um título de um desenho dos anos 90. Quem tinha filho nessa época deve se lembrar, que foi uma febre, né? Tem nada a ver com o desenho, a mensagem, mas eu vou falar sobre algumas mulheres, assim, que foram um exemplo maravilhoso. Mas por que eu quero fazer essa ressalva aqui? Porque não existe, fora Deus, não existe ninguém superpoderoso. Não existe. Então eu quero assim, que você lembre, a mensagem não tem nada a ver com isso, mas eu preciso fazer essa ressalva que uma das marcas principais de uma pessoa que realmente é uma pessoa espiritual é a humildade. Uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha no nível espiritual mais alto que o dos outros, você pode desconfiar de qualquer tipo de espiritualidade que não é precedida pela humildade, porque o homem mais espiritual que já existiu, que passou pela face da terra, também foi o mais humilde. Quem foi? Jesus, que diz que quem quiser ser o maior tem que ser o menor, que se você quiser ser o maior no reino de Deus, então você tem que servir, que lavou os pés dos discípulos, né? Os discípulos também nos orientaram a olhar o nosso próximo como superior a nós. Então não existe espiritualidade genuína, verdadeira, que habita junto com a soberba, com o orgulho, não existe. E eu acho isso importante dizer, porque esses dias a gente tem recebido a visita de um casal de uma outra igreja, normalmente ele vem no culto das 7, e essa igreja que ele frequenta, ele falou para mim que o líder espiritual deles lá
que é chamado de apóstolo, né? A gente sabe que isso não é bíblico, mas não é o caso aqui agora. Quem tiver dúvida eu posso explicar isso depois, mas tudo bem. Ele arroga para si o título de apóstolo, e ele teve uma experiência de quase morrer no Covid, quase morreu, entubou e voltou. E ele falou para mim assim, esse rapaz, esse senhor que está vindo aqui, pastor, ele já era arrogante e agora ele ficou pior ainda. E aí ele diz que né, que Jesus falou com ele lá e tal. Então assim, não existe, irmãos, não existe alguém que tem um encontro com Jesus que volta mais arrogante ainda. Você entendeu? Toda pessoa que tem um encontro com Jesus volta se achando miserável pecador. Volta se achando indigno de tudo. Uma pessoa que diz que teve um encontro com Jesus e volta mais arrogante ainda, não volta quebrado, não volta humilhado, não foi um encontro com Jesus que essa pessoa teve. Por exemplo, se você lê Isaías capítulo 5, você vê o profeta Isaías apontando um monte de gente, um monte de coisa. Ai daquele que chama o mal de bem, ai daquele isso, ai daquele aquilo. Aí no capítulo 6 ele tem um encontro com Deus. No capítulo 6 ele tem um encontro com Deus. Aí o ai dele é para quem? Ai de mim, meu Deus, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viu o Senhor dos exércitos. Então, uma pessoa que diz que teve um encontro com Jesus, e essa pessoa, ela volta soberba, ela volta, né, arrogante, se achando super poderosa, pode ter certeza que... E a gente tem que acordar, irmãos, porque a gente pensa, não, será que um pastor, uma pessoa... Ele é capaz de mentir? Claro que é, porque o pastor é um homem como qualquer outra pessoa. E para uma pessoa, né, usar uma estratégia de manipulação, de que é uma pessoa super espiritual, super poderosa, para poder manipular a sua alma, é o que mais acontece, para poder manipular a sua alma, para poder, sabe, fazer você olhá-lo de uma forma diferente e de repente tirar de você mais do que você deve devolver a Deus. Isso eu digo em todos os sentidos. Então, não existe, né? Aqui é um título de um desenho que eu coloquei. Eu vou falar de exemplos de mulheres que mudaram uma coisa importante. São mulheres de Deus, mas não são mulheres superpoderosas. E não existe fora Deus ninguém superpoderoso. E desconfie de qualquer pessoa que venha arrotando, né? Que venha, sabe, se achando super, vendendo essa imagem de super usado, de super ungido, de super, porque uma pessoa que realmente é espiritual, ela vai ter uma das marcas mais importantes de Jesus, que era o quê? Humildade. Um homem que sentou com publicanos e pecadores, que deu atenção a meretrizes, não é? Que não ficou com arrogância, não, pelo contrário, né? Lavou os pés dos discípulos, um homem extremamente humilde. Então, irmãos, desconfie de qualquer pessoa, não é só líder espiritual não, de qualquer pessoa que venha, sabe, com essa imagem de super espiritual, de super poderoso, porque não existem essas pessoas. E a Bíblia tem muitos personagens, agora já entrando na mensagem mesmo, muitos personagens que são assim quase anônimos, que não se destacaram tanto, ficaram mais ali nos bastidores, que não apareceram tanto, por exemplo, como Moisés, como Davi, como o apóstolo Paulo, como Pedro, que não tiveram assim, não se destacaram tanto, mas que mesmo assim tiveram um papel muito importante na nação de Israel, tiveram uma participação muito importante. E hoje eu gostaria de meditar no exemplo de 5 mulheres, que eram 5 irmãs, que eu acredito que muitos aqui não conheçam, apesar de lerem a Bíblia.
muitos aqui não conheçam. Talvez essa história aqui vai ser nova para muita gente. E mesmo para aqueles que fazem a leitura da Bíblia anualmente, e a gente incentiva as pessoas aqui na igreja a lerem a Bíblia pelo menos uma vez por ano inteira, mesmo aqueles que fazem a leitura da Bíblia anualmente, passam direto sobre elas, porque a história é tão rápida, é tão pequena a passagem delas, é tão rapidinha a aparição delas na Bíblia, que a gente passa direto sobre a história delas e sem perceber as lições profundas que essas mulheres, o exemplo dessas mulheres, dessas irmãs nos ensinam. E elas também são conhecidas como as filhas de Zelofeade. Quem já ouviu falar nas filhas de Zelofeade? Levanta a mão, quem? 1, 2, 3 ali, não tem 10 pessoas, não é, que já ouviu falar nas filhas de Zelofeade. Então abra lá em Números capítulo 27, Números capítulo 27. Números 27. Quem achou, diga amém. Diz assim, o título diz, a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Talvez na sua Bíblia pode estar Zelofeade com S. Às vezes na Bíblia, na tradução muda um pouquinho. Diz assim, então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Versículo 6. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é reto. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Versículo 8. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Vamos orar? Senhor, nos abençoe aqui, nos dá revelação da Tua palavra, entendimento, nos guarda aqui de todo mal, um ambiente de reverência, propício à ministração da Tua palavra, que ela seja compreendida, entendida, absorvida, em nome de Jesus, amém. Essas 5 mulheres que a gente acabou de ler os nomes delas aqui, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, elas estavam diante de uma situação que juridicamente era uma situação, um beco sem saída, um mato sem cachorro. E elas trazem essa situação a Moisés, elas trazem esse problema, essa questão a Moisés, diante de todos os homens, diante de Eleazar, e diante de toda uma liderança masculina. Veja, irmãos, 5 mulheres, elas trazem esse problema diante de toda uma liderança que era toda masculina, toda composta por homens. E diante de todos eles, elas fazem uma sustentação oral, elas fazem uma argumentação que toca o coração de Deus, que toca o coração de Moisés e de toda a liderança,
e os faz pensar e mudar como eles aplicavam um aspecto da lei até aquele momento. Fazem Moisés e toda a liderança repensar um aspecto da lei. Nós podemos dizer aqui que essas 5 irmãs, aqui quase invisíveis na Bíblia, foram as primeiras a criarem aquilo que a gente chama hoje de jurisprudência. É uma linguagem do direito que acredito que todo mundo já ouviu falar aqui. O que é uma jurisprudência? Uma linguagem rasa, não técnica, é uma decisão que é tomada num tribunal, baseada no estudo das leis, e que depois de estabelecida, de mudada, de transformada, de modificada, ela serve como padrão de julgamento para coisas que envolvem a mesma questão. Então elas vieram até Moisés reclamar de uma questão da lei. Você já vai entender qual é a questão da lei. Elas vêm reclamar de uma questão da lei, que embora fizesse parte da lei, era da lei, mas era algo injusto. Era algo injusto, principalmente com as mulheres. E Moisés ouve a reclamação daquelas mulheres, analisa com atenção, consulta a Deus, e a partir da sustentação oral, da reivindicação daquelas mulheres, ele muda, a lei muda, a aplicação da lei muda. E agora aquela decisão que eles tomam, que Moisés toma, serve de modelo para todo julgamento que envolva o mesmo assunto. Isso é uma jurisprudência. Então a gente pode dizer que essas mulheres foram as primeiras mulheres a inaugurar uma jurisprudência dentro de Israel. Qual era o problema? Qual era a situação que elas estavam vivendo? É o seguinte, a situação delas era o seguinte: o povo já tinha terminado a peregrinação no deserto, andado, todo mundo conhece essa história, saiu do Egito, e agora o povo estava diante da terra prometida. E ao entrar na terra prometida, haveria uma divisão das terras. Lembra que tinha 12 tribos de Israel? Então, quando eles entrassem na terra, haveria a divisão da terra, por tribo e por família. Haveria essa divisão. Só que o pai dessas meninas, chamado Zelofeade, ele morreu no deserto. Ele morreu durante a peregrinação no deserto. E qual era o problema? O problema é que ele só teve filhas. Ele não teve nenhum filho. E no cenário legislativo da época, mulheres não tinham direito à herança. As mulheres não tinham direito a nada. Você pode ver que no capítulo 1 aqui, no versículo 1, você vê que eles falam assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, de Gileade, de Maqui. Só fala o nome dos homens da família. As mulheres não eram nem contadas. Era uma supremacia masculina e machista. As mulheres nem apareciam, não é? Então, nesse cenário da época, as mulheres não tinham. E a morte do pai dessas meninas significaria que elas não eram casadas, né? Significaria agora que elas iam para uma vida de mendicância. Se elas tivessem tido pelo menos um irmão, esse irmão seria o herdeiro direto do pai. E ele, sendo o herdeiro direto do pai, ele cuidaria das 5 irmãs, sustentaria as 5 irmãs e faria o lugar do pai até as irmãs se casarem. Mas não era o caso. Então, na lei da época, na situação delas, o que acontecia? A herança do pai delas iriam para os homens da família. Os tios, os irmãos do pai delas, os irmãos de Zelofeade. E se não tivesse os irmãos de Zelofeade, ia para os homens da família. Pessoas que tinham as próprias famílias e que não tinham ligação imediata com nenhuma delas. E elas iam então ficar sem absolutamente nada. Um absurdo, né, irmãos? É um absurdo.
Uma coisa assim, surreal, né? Mas acontecia. E dentro do cenário vigente, desse cenário de lei aqui da época, aquelas meninas, além de órfãs, sem pai, a mãe, você pode ver que nem aparece, não é? Se estava viva, nem aparece aqui o nome da mãe. Sem pai, agora elas estavam sem direito a nada. Então era uma situação consolidada, prevista em lei. Elas não teriam nenhuma outra opção a não ser baixar a cabeça, se resignar, né? E ir para a rua mendigar. Qual que era o destino das mulheres que não eram casadas? Ou elas iam para a rua mendigar, viver de esmolas, ou elas iam se prostituir, se tornar escravas sexuais, se prostituir, ou elas iam ser escravas mesmo, servas de alguém. Então, irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui importante, que não tem a ver com a mensagem, mas tem. Sair só um pouquinho. Nesse tempo, aqui da Bíblia, até a época de Jesus, quando os homens davam a carta de divórcio para a mulher, repudiava a mulher, ela além de não se casar com outra pessoa, a mulher, ela tinha esse destino. Se a família não a aceitasse de volta, se de onde ela saiu não aceitasse ela de volta, ou ela ia para a rua. Lembra que nessa época não tinha um sistema de previdência, de aposentadoria para as mulheres, ou ela ia para a rua viver de esmola, ou ela ia se prostituir, ou ela era vendida como escrava. E nessa época os homens podiam se separar das mulheres por qualquer motivo, sem exagero, qualquer motivo. Se ele não gostasse do pé da mulher, ele podia separar se ele viu o pé da mulher só depois do casamento. Se ela queimasse o feijão, a comida, ele podia separar porque ela queimou. Ele podia separar por qualquer motivo. Então, quando a Bíblia diz, através do profeta Malaquias, que Deus odeia o divórcio, a gente tem que entender que o cenário daquela época é totalmente diferente de hoje. Hoje as pessoas não se divorciam por qualquer motivo. Pessoas às vezes lutam anos para divorciar. Então essa palavra de que Deus odeia o divórcio, ela não se aplica. Claro que o que Deus quer sempre é que a família persevere, a família fique junta. Mas não é o mesmo cenário da Bíblia. Sabe? Não é o mesmo cenário. Então, usar essa palavra para subjugar uma mulher, para dizer que a mulher tem que viver dentro do inferno, ou o homem tem que viver dentro do inferno de casamento, porque Deus odeia o divórcio, está fazendo uma aplicação errada da palavra. Primeiro que essa palavra não é para todos, lá de Malaquias, é para os sacerdotes. A palavra de Malaquias é para uma classe, era para os sacerdotes, para os pastores, não era para todo o povo. Mas quando você vai para o Novo Testamento, Jesus, ele diz o quê? Por que Jesus fala, olha, agora os homens, lembra a pergunta que os fariseus fizeram? É lícito o homem separar da mulher por qualquer motivo? Eles fazem essa pergunta. E Jesus explica que no início Deus juntou o homem e a mulher, etc. e tal. E aí eles falam, olha, mas Moisés ordenou, era da lei de Moisés, que o homem ficou insatisfeito, ele pode separar. Era da lei de Moisés. E Jesus falou, olha, para acabar com essa farra, porque era uma farra dos homens. Era uma farra dos homens. Tinha gente que se separava no dia e casava no mesmo dia. E o número de mulheres na rua, se prostituindo, mendigando, só aumentava. Como não odiar o divórcio num contexto como esse? Totalmente diferente, irmãos. Ninguém divorcia hoje porque alguém queima o feijão, porque eu conheço gente aí que lutou 20 anos. E que divorciou com 20 anos de tentativa. Deus odeia isso. Não, você lutou, você fez o que você podia. Então a gente não pode aplicar, sabe, a gente não pode tirar um texto lá e aplicar são contextos absolutamente diferentes, entende?
olha a sociedade que a gente está falando, totalmente primitiva. As filhas que não tinham irmãos ficavam deserdadas. Era uma sociedade totalmente primitiva, que foi se organizando com o tempo. De uma supremacia masculina, machista, que podia separar e casar, mas a mulher não. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas aplicações, né? A gente entender os cenários e as épocas, tá bom? Voltando então aqui para o texto. Quando chega o processo de distribuição da herança, o processo de distribuição, né, de cada um estava ali em andamento, essas meninas chegam para Moisés. Olha, irmão, que coisa extraordinária as mulheres aqui. Essas meninas chegam para Moisés com muita presença, muita firmeza, e elas dizem o seguinte: olha, Moisés, a gente sabe que a lei diz que só os homens podem herdar a herança do pai. A gente sabe que isso está na lei. Só que o nosso pai não teve nenhum filho. Nós somos em 5 meninas, em 5 mulheres. E aí elas fazem questão de registrar algo importante sobre a vida do pai, no versículo 3. Olha aí na sua Bíblia o que ela diz no versículo 3. O nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. O que elas queriam dizer com essa expressão, morreu no seu próprio pecado? Preste atenção aqui. Para entender isso, você tem que conhecer o capítulo 16 de Números, mas eu vou te contar aqui o que acontece lá. Tinha um homem chamado Corá, que ele levantou uma revolta contra Moisés. Ele se revoltou contra Moisés, um homem chamado Corá. E muita gente aderiu a essa revolta. E Deus ficou tão indignado com Corá, porque ele se levantou contra Moisés, que Deus fez aparecer ali um terremoto, uma erosão, a terra abriu, e engoliu e matou Corá e todos aqueles que se levantaram em rebeldia contra Moisés. Eles fizeram Deus executou um juízo muito severo contra Corá e com todo mundo que se juntou a ele. Então, quando as meninas chegam para ela dizendo: Moisés, o nosso pai morreu no deserto, mas ele morreu no seu próprio pecado, o que elas estão querendo dizer? O nosso pai não estava junto com Corá. É o que ela diz no versículo 3, olha, versículo 3 é o que a gente leu. O nosso pai morreu no deserto e não estavam entre aqueles que se ajuntaram contra o Senhor em rebeldia junto com Corá. Então elas estavam dizendo isso: olha, Moisés, o nosso pai morreu como todo pecador morre, como qualquer pessoa pecadora morre, naturalmente. Ele não tinha nada a ver com Corá. Ele não se levantou contra você. O nosso pai era um homem de Deus, o nosso pai era uma bênção, o nosso pai era um servo, né? Ele foi um homem temente a Deus. Ele morreu no deserto, mas não tinha nada a ver com Corá. E agora que a gente chega aqui na terra, que era o sonho do nosso pai, a gente, enfim, depois de andar tudo isso, a gente chega aqui e a gente não tem direito à herança só porque o meu pai não teve filho homem? Só porque ele só teve 5, são 5 mulheres. Moisés, é justo a gente ficar sem nada? O meu pai era um homem íntegro, era um servo de Deus, era um homem de Deus, não estava com Corá. Toda a história do nosso pai, toda a herança do nosso pai agora vai ficar perdida só porque nós somos mulheres e não temos direito? Não, Moisés, isso está errado. Irmãos, essas mulheres, diante de Moisés, de Eleazar, de uma liderança masculina em peso, essas mulheres foram muito corajosas. Não, Moisés, isso está errado. É a lei, mas está errado. Isso não é justo. E a gente veio aqui, a gente sabe que sempre foi feito assim. A gente sabe que a vida inteira foi praticado assim, mas nós estamos aqui, as filhas de Zelofeade, para apontar essa injustiça da lei.
para dizer que a lei não está sendo justa e tomar uma posição naquilo que é correto. Irmãos, eu fico imaginando Moisés com os olhos arregalados assim, né? Diante daquelas mulheres, os olhos arregalados, sem saber o que fazer, porque primeiro Moisés estava diante de uma situação que ele nunca teve que lidar até aquele momento, porque nunca nenhuma mulher veio reivindicar aquilo. Ele estava diante de uma situação nova para ele, e outra, era a lei. Aquilo tinha amparo na lei, sempre foi assim. Aí o que Moisés faz? No versículo 5 diz que Moisés leva a causa delas aonde? Perante o Senhor. Moisés ficou lá sem saber o que dizer, ele leva a causa dela. Aí o versículo 7, olha o que Deus fala para Moisés. Olha só, irmãos, né, para você ver como é que Deus, né, Deus não é machista, né? Às vezes até os homens são, mas Deus não. E olha só o que Deus fala para Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai fará passar a elas. Olha a resposta de Deus. Moisés, elas estão certas. Elas estão reivindicando aquilo que é certo, aquilo que é justo. Então diga a elas que elas vão receber a herança do pai, sim. E digo mais, a partir de agora se inaugura um novo estatuto, uma nova prática das possessões das heranças. Quando um homem, uma mulher, um casal não tiver filhos, só filhas, elas vão receber a herança. E essa herança só vai para os outros membros da família se ele não tiver filho ou filha. E a partir de agora as mulheres vão receber a herança. Eu queria aqui, irmãos, caminhando para a gente quase encerrar, nesse relato sobre a vida dessas mulheres, eu vejo algumas diretrizes, né, que a gente precisa seguir, porque todos nós, um dia, vamos estar diante de uma situação que a gente não sabe o que fazer. Como Moisés estava aqui, todos nós vamos passar por situações difíceis, situações que a gente não tem resposta, aquela situação que você vai parar e dizer, e agora? Não sei se você já teve alguma situação com esse sentimento do e agora? E agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Que decisão que eu tomo? O que vai ser de mim? Né? E muita gente, quando está nessa situação do e agora, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa se desespera, a pessoa se entrega ao desânimo, a pessoa se entrega à depressão, a pessoa para de lutar, a pessoa entra em desespero, aceitam a derrota, mas não as filhas de Zelofeade, não essas mulheres aqui. Elas não aceitaram, mas muita gente aceita. E eu queria tirar aqui, porque esse texto nos ensina sobre como lutar por aquilo que a gente quer. Como que a gente deve se apresentar diante de Deus em oração, para lutar em oração por uma causa. Você tem uma causa que você ora, uma causa que você luta em oração, salvação de alguém, o seu casamento, não sei, uma causa na justiça, e essas mulheres nos ensinam como que a gente deve chegar diante de Deus apresentando as nossas causas. Eu quero destacar aqui só 2 lições. Uma que a gente aprende com Moisés e uma que a gente aprende com as filhas de Zelofeade. Primeira coisa, são só 2. Primeira, que a gente aprende aqui com Moisés. Quando nós estamos diante de uma causa para a qual nós não temos a resposta, o que a gente tem que fazer? Levar essa causa ao Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu acho isso extraordinário. Porque Moisés, apesar de ser um homem vivido, experiente, Moisés já tinha praticamente 80 anos de idade, viu quase tudo na vida dele. Um homem experiente. Mas até aquele momento, Moisés não tinha sido questionado em relação àquilo. Ele estava lidando com um problema novo. E ao invés de Moisés ser arrogante, prepotente,
e pensar, não, eu tenho que ter resposta, porque eu sou o líder espiritual e eu tenho que ter resposta para tudo. Eu tenho que ter resposta para todos. Como que eu vou me comportar aqui e dizer que eu não sei o que fazer? Não. Moisés teve a humildade de dizer para as meninas, olha, eu estou diante de uma questão que eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com isso. Eu nunca vivi isso. Eu não sei como resolver isso. E Moisés nos dá essa grande lição. Porque a partir do momento que ele percebe que ele está diante de uma situação que ele não sabe o que fazer, o que ele faz? Ele leva a causa dele perante o Senhor, ele vai buscar a Deus. É como se ele dissesse para aquelas meninas, olha, eu não tenho condições de decidir isso sozinho. Eu não tenho condições, eu vou orar. Eu vou levar isso a Deus, porque eu não sei o que fazer. E embora Deus me deu autoridade e autonomia para tomar decisões, eu não quero tomar essa decisão sem consultar a Deus, sem ouvir aquilo que Deus quer dizer. Então eu vou buscar nele o que eu devo fazer. E eu acho isso, irmãos, uma lição preciosa, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que a gente não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe como responder, não sabe que caminho seguir, mas a gente muitas vezes tem vergonha de dizer, eu não sei, eu vou orar, eu vou pedir uma direção de Deus. Muita gente acha que ser espiritual é ter resposta para tudo, é saber todos os caminhos, e não admitir que está diante de uma situação para a qual você não tem a resposta. E não dizer, olha, eu não sei. Tem gente, por exemplo, que às vezes vem me perguntar alguma coisa, compartilhar, e quando eu sinto que eu não estou apto no momento de dar uma direção, porque, irmãos, eu estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui de qualquer coisa, né? Se você, por exemplo, janta hoje ou come só uma fruta para ir dormir, não é isso. Eu estou dizendo de causas importantes da sua vida. Com quem que você vai casar, se você não vai ficar mais casado, se você vai mudar de casa, se você vai mudar de cidade, aonde você investe o seu dinheiro. Eu estou dizendo de coisas realmente importantes, que podem trazer sofrimento, se você decidir assim, sem pensar, se você decidir de qualquer maneira. Você não pode fazer isso. E às vezes a pessoa acha que eu tenho que ter resposta para tudo, eu tenho que ter saída para tudo, e não. Se alguém vier questionar para você, e às vezes a gente cria essa expectativa na cabeça das pessoas que convivem conosco, que a gente resolve tudo, que a gente tem resposta para tudo. E não é deixar de ser espiritual você dizer para você, olha, eu posso pedir, é o que Moisés fez. A Bíblia não registra isso, mas é o que Moisés faz. Vocês me dão um tempo para orar? Eu vou perguntar para Deus. Eu não vou dar uma opinião. E às vezes eu faço isso, porque às vezes tem gente que vem, querer uma direção de uma coisa tão séria que envolve a vida da pessoa, pessoal, particular. Como que eu vou dar, por exemplo, um conselho do meu próprio coração? E a pessoa daqui a pouco pode se arrepender, pode dar com os burros na água. Né? E é fácil muitas vezes, porque tem gente que quer jogar para você a responsabilidade. Tem gente que não quer buscar, quer que você decida a vida por ela ou por ele. Não pode. A pessoa tem que orar, a pessoa tem que saber. Não é? O pastor não é um oráculo, alguém que vem aqui e a pessoa vem, peraí, deixa eu tirar aqui a bola de cristal, o Senhor. Não, isso não existe, irmãos. Isso não existe. E quem vai aí também para esses centros espíritas gospel aí buscar revelação, também está totalmente errado. Vai buscar o Senhor. A Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Eu já falei isso, você não pode esquecer. Qual que é o segredo de ouvir a voz de Deus e de achar a Deus? É colocar o coração na busca. Mas tem gente que tem preguiça de orar. A pessoa buscar, todo mundo busca, mas quem encontra? Quem busca de todo o coração. Orar, todo mundo ora, mas quem ouve a voz de Deus? Quem ora de todo o coração.
Buscar-me-eis e me achareis quando de todo o vosso coração. Não buscou de todo o coração, vai ficar sem resposta. Agora a pessoa às vezes tem preguiça de orar, de se dedicar espiritualmente, de pagar um preço às vezes, né, de jejuar, de se retirar um tempo para poder ouvir a voz de Deus. Claro que é mais fácil ter um personal pastor, né, para poder o tempo todo me dirigir. O que eu faço, pastor? Para que desses... Não pode. Porque Deus é quem sabe, e você, o que é melhor para você, e você precisa buscar. Então se Moisés teve essa humildade de reconhecer que ele estava com toda a experiência, com toda a espiritualidade, com toda a autoridade que ele tinha, de que ele não tinha resposta, por que você tem que ter resposta para tudo? Por que você tem que achar que você tem que dar uma resposta na hora? Por que você vai se achar menor em dizer, olha, eu não sei como te responder isso agora, eu não sei, e eu não quero te dar um conselho nesse momento, porque eu não quero correr o risco de te dar um mau conselho, de te dar uma orientação ruim. Então, se você está com pressa, tome sua decisão sozinho. Faça a sua escolha e arque com as consequências. Porque as consequências vão ser suas, não minhas. Então, a gente não pode sair por aí, peça, vai orar, vai buscar a Deus. Então, se você precisa tomar decisões importantes, você aqui nessa tarde, você que está recebendo o culto aí à noite, leve a causa perante o Senhor. Amanhã começa a semana de oração. Traga a sua causa perante o Senhor. Agora, claro, irmãos, é mais fácil, né? Parece que tem um pastor que faz do que acordar às 5 horas da manhã e orar. É mais fácil. É mais fácil eu ir lá e ouvir, né, uma mentira disfarçada de verdade e acreditar, mas é de Deus, isso aí você vai pagar o preço para saber se é ou não. Eu prefiro me resguardar e ouvir o que Deus tem para falar para mim, porque acreditar no homem, nesses tempos de hoje, é difícil. Então, leve a sua causa. Se tem alguém esperando, precisando, leve a sua causa perante o Senhor. Pague o preço de oração para ouvir a voz de Deus. Não ache que não tem a resposta, não ache que não... Agora, ore o tempo que for preciso e entenda que o não também é uma resposta. Eu orei, Deus respondeu não, amém, ótimo. O não é uma resposta. Se Deus está te falando não, é porque é melhor para você. Eu já falei aqui numa outra mensagem que o não de Deus não significa só uma negativa, significa que Deus tem uma outra direção para você. O não de Deus é isso. Não é que eu estou negando o que você quer, é que eu tenho uma outra direção melhor do que essa para você. Não é melhor a gente escolher aquilo que Deus tem para nós, não é? Porque a gente não erra. Então leve a sua causa perante o Senhor. E a última lição, a gente aprende aqui, olhando para as filhas de Zelofeade, essas 5 mulheres, qual é? É que elas não se conformaram com os desfavorecimentos da vida, sem ter uma atitude. Irmãos, essas mulheres, como todas as outras antes dela, elas poderiam baixar a cabeça, aceitar aquele decreto de desfavorecimento sobre elas, se resignar e dizer, é assim mesmo, é a lei, né? Sempre foi assim, o que adianta, tal, nós nunca teremos posse na herança mesmo, né? Nenhuma mulher, nenhuma outra recebeu herança, está tudo errado, a vida é injusta, Moisés é injusto e Deus mais ainda. Elas podiam ter assumido essa identidade de desfavorecida, de coitadinha, ter essa autocomiseração, mas não, elas não fizeram isso. Era isso que estava decretado para acontecer com elas, e é isso que aconteceu com todas as mulheres antes dela, que simplesmente aceitaram o decreto, que simplesmente se conformaram, não tiveram atitude, não tentaram nada e viveram a vida como desfavorecidas mesmo.
Agora, essas mulheres, elas tiveram o quê? Atitude. Irmãos, imagine isso, não foi fácil. 5 mulheres sem o pai, nenhuma casada, advogando a própria causa, diante de uma liderança toda masculina, e com algo que já estava escrito na lei. Eu imagino elas conversando entre si, essas mulheres conversando entre si. As 5 irmãs ali, não, nós não aceitaremos isso não. Nós vamos lá, o não a gente já tem. Nós vamos lá, a gente vai ter atitude, a gente vai conversar com Moisés, nós vamos nos levantar aqui e a gente vai tentar alguma coisa. Vamos pelo menos tentar alguma coisa, né? Se fosse nos dias de hoje, quem não chora não mama. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos lutar por aquilo que é um direito nosso, vamos conversar com Moisés, com quem for preciso. E vão mostrar que isso é injusto. Está na lei, mas é injusto. E olha que coisa extraordinária, irmãos, que essas 5 mulheres nos ensinam. Que sem esforço, sem iniciativa, atitude da nossa parte, algumas bênçãos de Deus não serão alcançadas. Irmãos, tem coisas que virão facilmente para a nossa mão. Como a gente usa aquela expressão de mão beijada, né? Tem coisas que virão facilmente para a nossa mão. Que vai vir, porque Deus é misericordioso. Agora tem coisas que você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar em oração. Você vai ter que lutar, clamar a Deus, buscar a Deus. Não vai poder ter preguiça de orar, de clamar, correr atrás até conseguir. Jesus não disse, batei e abri-se-vos-á. Ele diz, batei, batei e abri-se-vos-á. É bater, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então é o momento de você entender que há coisas que você precisa lutar, que você precisa conquistar, que não pode ter preguiça, você tem que ter atitude. E se as filhas de Zelofeade não fizessem isso, eu não sei quanto tempo na história ainda tantas mulheres iam ser jogadas na rua, e agora ali mudou. Elas mudaram a forma que a lei era aplicada. Elas foram lá, elas tentaram e elas conseguiram. E eu acredito, irmãos, que Zelofeade, ele deve ter sido um pai incrível, ele deve ter sido um pai à frente do tempo dele. Porque com todas as dificuldades que as mulheres enfrentavam naquele tempo, exclusão social, preconceito, uma sociedade totalmente machista, ele incutiu nessas meninas o quê? Confiança. Olha, vocês não podem deixar o rolo compressor do problema passar sobre vocês sem vocês falarem nada não. Vocês têm que lutar. Não deixa aí simplesmente alguém calar a voz de vocês do que é um direito de vocês. Elas devem ter aprendido isso com o pai. O pai deve ter dado essa orientação. Ensinou as meninas a lutarem, a exigirem aquilo que era direito delas. E a gente vê tanta gente, né, olhando para a realidade, lamentando, dizendo, eu não tive sorte na vida, a minha família não teve isso, a minha família não teve aquilo, e justifica os seus desfavorecimentos de tudo quanto é tipo de jeito. Justificam. Mas aqui, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que mesmo diante dos desfavorecimentos que a vida nos apresenta, o que vai determinar se esse desfavorecimento vai prevalecer ou não é a nossa atitude. Amém? É a nossa atitude, é a nossa reação diante da vida. Agora olha que coisa interessante para a gente terminar. Zelofeade, pai dessas meninas, ele colocou os nomes nela. E Zelofeade escolheu, eu acredito que Zelofeade escolheu com muito carinho, porque cada nome dessas meninas simboliza, é um retrato das capacidades espirituais que elas tinham. E é dessa forma que a gente tem que chegar diante de Deus,
para levar as nossas causas em oração. A primeira filha de Zelofeade chama Macla. Sabe o que significa o nome Macla? Confiança. E como é que eu tenho que chegar diante de Deus em oração? Como Macla chegou diante de Moisés, com confiança, com certeza de que Deus, Ele vai nos abençoar. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós devemos chegar diante do trono da graça com ousadia e confiança. Eu não posso chegar diante de Deus, será que Deus vai me dar? Será que Deus vai me abençoar? Porque a Bíblia diz que o homem que duvida não vai receber nada. Ele é semelhante à onda do mar, que vai para lá, vem para cá, e não tem consistência nenhuma. Então a gente precisa chegar diante de Deus e apresentar as nossas causas a Deus em oração com confiança. Como é que você acha que Davi foi enfrentar Golias, irmãos? Você acha que Davi chegou lá, ai meu Deus, será que eu vou conseguir vencer esse gigante? Será? Gente, Davi chegou lá diante de Golias e falou, rapaz, quem é você, cara? Quem é você para enfrentar, para poder desrespeitar o meu Deus? Eu vou contra ti em nome do Senhor e vou te matar, gigante. A pessoa que tem essa confiança, ela é tomada de um poder, ela é tomada de algo que só Deus tem para dar, e Davi partiu para cima e matou o gigante. Sabe por que essas mulheres alcançaram o favor de Deus? Irmãos, porque elas não chegaram lá diante de... Pensa aqui, se essas 5 mulheres chegassem lá diante de todos aqueles homens, ai Moisés, o que você acha aqui? Elas iam sair de lá sem nada. Elas chegaram argumentando, elas chegaram posicionadas, elas chegaram investidas de confiança, elas chegaram ali e Moisés ficou sem reação. Chegaram ali, né? E elas receberam de Deus, porque elas chegaram assim. Agora, se você já vai com dúvida, já perdeu a batalha, irmão. Vai orar com dúvida já, vai orar, será que Deus vai fazer? Será que Deus já? Não, aí não tem como, você tem que ter confiança. Aí depois de Macla, veio Noa. Sabe o que significa Noa? Aquela que ninguém detém. Caramba, uma chama confiança, a outra aquela que ninguém detém. Ou aquela que ninguém pode parar. Aí você imagina, a confiança pilhando aquela que ninguém pode parar. Irmão, não tem como dar errado. Olha, ninguém pode parar, né? O negócio é o seguinte, nós vamos chegar lá, é isso mesmo, confiança, é isso mesmo. E tem gente que para por qualquer coisa. E se você for uma pessoa que é facilmente parada, você não vai conseguir vencer nada. Porque a gente está diante de uma sociedade, a gente convive com pessoas que vão ter inveja mesmo, que vão falar mal de você, que vai estar contra você, que vai se levantar contra você. Tudo isso faz parte, mas deixa falar o que quiser, deixa armar o que quiser, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem que ter esse espírito de Noa, ninguém me detém, ninguém pode me parar, porque Deus é comigo, porque Deus é comigo. Tem Macla e tem Noa aqui dentro, ninguém me detém, nem o diabo, nem ninguém usado pelo diabo. Se eu estou na direção de Deus, ninguém pode me deter. Agora tem gente que amarra a si mesmo, né? Pastor, coitadinho de mim, essa palavra não é para mim, eu sou um pobrezinho, eu sou não sei o quê. Não, irmãos, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí depois de Noa veio Ogla. Sabe o que significa Ogla? Aquela que não anda de pés amarrados, aquela que corre. Quem aqui já brincou antigamente, né? Hoje eu acho que não existe isso mais, de corrida de saco. Lembra da corrida de saco? Era divertido, né? Tem gente que anda na vida como quem está correndo de saco, sabe? Levanta, tropeça e cai. Mas a vontade de Deus é que a gente ande livremente, com os pés desamarrados. O autor aos Hebreus, ele diz assim lá no capítulo 12,
deixando o pecado e todo o embaraço. Está lá no capítulo 12 de Hebreus. Que a gente tem que deixar o pecado e todo o embaraço. O pecado você sabe o que é. Mas o embaraço não é necessariamente pecado, mas pode se tornar pecado. Então, às vezes, por exemplo, o seu embaraço é uma amizade com a pessoa errada, que não é necessariamente um pecado, mas pode se tornar. E essa pessoa, não é, você só cola com quem não presta. É um embaraço para a sua vida. Às vezes, você está numa conjugalidade doentia, um parceiro de vida, uma parceira de vida errado ou errada, que é um Jonas no teu barco, só te puxa para baixo. Você está nessa conjugalidade doentia, errada, é embaraço. Não consegue correr com os pés livremente. É gente que só te puxa para baixo, mas essas mulheres aqui não. Elas chegam diante de Deus assim, ó, né? É a confiança na frente, a macla, a ninguém pode deter, ninguém pode parar atrás, e aquela que corre com os pés desamarrados logo atrás. Enquadrou Moisés e todos os homens. E conseguiram o que elas queriam. Tem gente que o embaraço é a falta de raiz, sabia? Porque tem gente, irmãos, que a pessoa não para na igreja. A pessoa vive indo de revelação atrás de homens que se apresentam como profetas e acredita nisso, e todo dia está num lugar e quer ouvir revelação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu alguma vez, me fala se você já viu alguma vez um abacateiro que dá abacate. Alguém já viu um abacateiro pular na rua por aí? Você já viu algum abacateiro pulando na rua por aí? Quem já viu? Uma laranjeira, quem já viu uma laranjeira pulando na rua? Por que o abacate e a laranjeira dá fruto? Porque ela está plantada num lugar. Plante-se, meu irmão, plante-se, para de ficar pulando, plante-se, porque quem não se planta não dá fruto. Quem fica aqui, fica lá. É o crente andorinha, um dia na sua, outro dia na minha igreja. Plante-se. Porque quem fica, árvore frutífera, não fica pulando, não. Árvore frutífera não fica aqui e lá, não. Árvore frutífera está no mesmo lugar, plantada. Num solo bem escolhido, porque também não adianta estar plantado num solo ruim. Então escolha uma igreja da palavra, uma igreja sóbria, uma igreja séria, e plante-se lá. Plante-se lá. Porque quem fica pulando para cá, pulando para lá, sem raiz, é um embaraço. A pessoa não para. A pessoa não para. E a quarta filha é Milca. Sabe o que significa Milca? Aquela que tem autoridade. Irmãos, olha, Zelofeade foi caprichoso. Não teve filho, mas ele falou assim. E naquela época, você sabe que eles colocavam um nome assim, né? Às vezes colocavam um nome depois do nascimento, vendo alguma característica. De repente, aquela que ninguém detém já saiu. Né? Não precisou nem de muito esforço da parteira. Já saiu. Essa aqui vai ser Noa, porque ninguém detém. Já saiu aqui doida, né? Já saiu daqui rapidão. Aí veio a Milca gritando, chorando. Essa aqui vai ser aquela que tem autoridade. Aquela que tem autoridade, e a Bíblia diz que nós temos autoridade, dada por Deus. Não para fazer coisa esdrúxula, né? Autoridade para expulsar os demônios, autoridade para orar pelas pessoas, para abençoar. Então a gente não pode chegar diante de Deus como um Zé Ninguém. Nós somos filhos de Deus, adotados em Jesus, mas filhos de Deus. Chegar diante de Deus, sabe, como Milca, aquela que tem autoridade. E por último, para a gente terminar, Tirza, a filha caçula, significa prazer de Deus, aquela que encontra o favor de Deus. Então, irmãos, olha, quando a gente tem confiança, macla, quando a gente tem esse espírito guerreiro
de que nada nos detém para fazer a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, não para poder fazer a asneira, obviamente, mas para você poder estar no caminho certo, na vontade de Deus, ninguém te detém. Noa, quando os nossos pés, a nossa vida está livre de embaraços, de amizade, de embaraços, sabe, que me atrapalha frutificar, e os meus pés estão desamarrados, eu tenho autoridade espiritual, eu encontro o favor de Deus. Então você que vai orar, você que vai vir por exemplo, para semana de oração, quem pode, alguns não podem, venha com esse espírito. Comece a sua semana amanhã com confiança, vai trabalhar com confiança, vai para a audiência, se você tiver que ir, com confiança, vai para a entrevista de emprego com confiança, vai orar diante de Deus com confiança, sabe, vai buscar a Deus com o espírito, né, dessas meninas, de que ninguém te detém, de que você pode, que em Deus você pode. E aí elas chegaram lá, diante de toda, e fizeram, né, aqueles homens pensarem coerentemente, falar, não, eu vou buscar a Deus, porque era uma questão de lei, e Deus então falou, elas têm razão, elas estão certas. E aí Moisés voltou, mudou, e a partir dali as mulheres foram abençoadas com a herança, mas alguém teve que ir lá lutar, alguém teve que pagar o preço, alguém teve que tomar coragem. Imagina, irmãos, imagine, por exemplo, se as 5 lá, de repente, tinham um amigo homem, e chamou esse amigo homem, olha, a gente está pensando em falar com Moisés, isso. Qualquer homem fala, vocês são doidas? Vocês vão levar um esculacho de Moisés, eu quero até ver. Se vocês querem levar um fora de Moisés, Moisés anda já está meio velho, ranzinza, é um negócio da lei, vocês estão doidas. Não tem sucesso nisso que vocês querem, elas devem ter ouvido isso. Com certeza não tinha uma pessoa ali, um item da lei que dizia, não, vai lá, quem sabe, não, mas elas foram, não, mas não é justo. Caminhamos aí o tempo todo e agora a herança do meu pai vai para outra pessoa? Não, Moisés, nós queremos a herança do nosso pai. Olha a autoridade, irmãos. Aquilo que é certo, aquilo que é justo, né? Deus nos abençoa quando aquilo é certo, é justo, é correto. Não adianta também ter autoridade, sabe, se a gente está passando os outros para trás, está burlando coisa, não. É quando a coisa é justa, é correta, Deus é conosco. Então, busque a Deus em oração, vá com esse espírito, né? Tenha atitude. Talvez Deus quer que você faça o que ninguém fez. De repente, a sua bênção vai estar, o sucesso naquilo que talvez ninguém fez. Ah, mas ninguém fez, eu nunca vi, então não vou fazer também. Quem sabe, talvez, você fazendo. Amém? Então, quando nós estamos diante de uma causa que nós não temos resposta, leve essa causa a Deus, não tenha pressa de tomar a decisão. E por último, tenha atitude. Tenha atitude. Saiba que em Deus você tem essa autoridade espiritual, você tem, vá para Deus, vá buscar a Deus em oração com essas características dessas meninas. Amém? Elas chegaram, imagine que Moisés ali, Moisés representa a Deus mesmo. Eu imagino que Deus ali do céu deve ter olhado e falou, aí sim, hein? Até que enfim uma mulher começou a entender o propósito para ela, né? Até que enfim começou a dar o grito aí para não ficar sendo subjugada, e aí quando Moisés vai para Deus, fala, Moisés, demorou para sua ficha cair, hein? Elas estão certas, é justo, vai lá e diga que elas estão certas. E aí muda a lei. Queria orar pela sua vida. Você fecha os olhos, nós vamos encerrar o culto já. Você que tem uma causa, né, diante de Deus, quer apresentar uma causa, precisa, uma coisa séria, que envolve muitas coisas na sua vida, não tenha pressa de tomar decisão. Não tenha pressa de
de escolher um caminho, não tenha pressa. Ore a Deus, peça a Deus, se é para mudar de cidade, se é para, sabe, qualquer coisa que envolva decisões sérias, decisões que podem mudar a sua vida. Tenha paciência e pague o preço de oração, busque a Deus e espere até Deus falar com você. Mas também veja aquelas situações da sua vida que são situações que requerem atitude, que não requer sua espera, requer atitude. São coisas que você precisa mudar. Por exemplo, os embaraços. Você não precisa esperar Deus. Deus não vai descer do céu para tirar os embaraços da sua vida. É você que tem que tirar. É você que tem que mudar. Os embaraços, para você poder correr com os pés soltos. Você ter autoridade ali, né? Como Milca. Você ter confiança. Você chegar diante de Deus como aquelas mulheres com esse espírito para buscar a Deus por uma causa. Você precisa se plantar, plante-se num lugar, porque árvore frutífera só frutifica parada num lugar e num solo bom. Fora isso, é falácia. Então plante-se, firme-se, e aí você vai ver os frutos, sabe, essa autoridade, essas características espirituais dessas moças. Eram moças ainda, não eram nem mulheres, eram jovens. Se manifestar na sua vida. Você vai orar com confiança, você vai orar com autoridade espiritual. Senhor, nos abençoa. Eu oro pelos meus irmãos aqui, as minhas irmãs, e peço que o Senhor venha abençoar todos eles. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar aqueles que estão precisando de uma resposta, de uma direção do Senhor, que estão, ó Deus, precisando ouvir a Tua voz, ó Deus, em algo muito complicado, uma decisão que envolve muitas coisas, que ele não tenha pressa, ou ela não tenha pressa, que possa ter calma, paciência, para que tome uma decisão, que venha, ó Deus, ser uma decisão dentro da Tua vontade, para não colher coisas trágicas depois. Deus, que não tenhamos pressa, assodados, ó Deus, em dar respostas, em escolher caminhos. Não, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que as pessoas tenham paciência, ó Deus, mas naquilo que temos que ir para cima, temos que ter atitude, que não depende do Senhor, que depende de eu brigar, de lutar, que a pessoa consiga separar isso, e vá lutar pelos seus direitos, vá bater para se abrir, vai pedir para receber, colocar o coração na busca, em nome de Jesus, Pai. Eu desejo, ó Deus, que essas características que tinham nessas moças, ó Deus, na personalidade, na alma delas, que esteja na vida de cada irmão aqui, cada um, que tenhamos confiança, que o mal não venha nos deter, que os nossos pés estejam desamarrados, para corrermos livre, fazendo a Tua vontade, para aquilo que o Senhor tem para nós, que tenhamos autoridade espiritual, Senhor, e que sejamos no final de tudo, ó Deus, que possamos alcançar o Teu favor. Nos abençoa, nos dá uma semana na Tua presença, saímos daqui, ó Deus, abençoados, guardando a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal de casa, Deus abençoe sua vida, uma boa semana, uma semana abençoada para todos, com essa força aí dessas mulheres de Deus aí, amém? Tem lá uma cantina, bolinho de chuva, bem propício aí, um café, um chá, quem quiser ir lá, fazer um lanchinho, pode fazer. Deus abençoe a todos, boa semana. Quem puder levar um pãozinho lá, para tomar um café amanhã, ajudar a nossa clínica de recuperação, vai ser uma bênção.